Senhoras e senhores, lhes convido a conhecer meu canal na plataforma roxa ao lado, onde tenho feito transmissões ao vivo quase todos os dias. É o primeiro link no comentário fixado. Aguardo vocês lá. Depois de várias naves aterrissarem na Terra em diferentes países do planeta, a renomada linguista Louise Banks é chamada para tentar estabelecer uma comunicação com os visitantes, ao mesmo tempo que precisa determinar qual o propósito desses seres interplanetários. Mas quanto mais ela se aprofunda nessa linguagem, inesperadamente mais ela descobre sobre sua própria vida. E essas revelações podem não afetar somente ela, mas todo o mundo. A teoria de viagem no tempo utilizada no filme é baseada no paradoxo de Bootstrap, em que um loop temporal alternativo é criado para ter acesso ao futuro. Esse paradoxo afirma que, quando um item ou uma informação viaja no tempo, não se pode afirmar mais ao certo qual realmente é a origem dele. É o questionamento sobre como algo pode existir sem ter sido criado. A teoria de Bootstrap afirma que há um loop gerado entre dois ou mais momentos no tempo, como se a própria volta do item ou informação ao passado tivesse dado origem a ele mesmo. Portanto, para entender o filme, é preciso esquecer a noção de tempo como uma linha reta, ter em mente que ele não é linear, pelo menos não para os aliens, pois eles têm uma perspectiva de tempo cíclica, quase em espiral, já que passado, presente e futuro acontecem ao mesmo tempo, sem que um precise anteceder ou suceder o outro, o que se reflete na linguagem deles. Por isso os símbolos que usam para se comunicarem são circulares. Eles conseguem perceber suas vidas de modo completo, incluindo o futuro, pois vivenciam, já vivenciaram e vão vivenciar tudo junto. A ideia abordada no filme é inspirada na hipótese Sapir-Whorf. De acordo com essa teoria linguística, a linguagem de uma sociedade determina o modo dela enxergar e compreender a realidade e vice-versa. Por exemplo, a sociedade humana encara a realidade de forma linear e causal porque nossa linguagem também se estrutura dessa forma. Porém, os alienígenas vistos no longa compreendem a realidade sem uma ordenação linear, pois a linguagem deles não se estrutura de modo convencional humano. A forma como se comunicam não é relacionada à maneira como falam. Não existe representação visível para o que eles dizem. Aqueles símbolos circulares, os logogramas, na verdade representam o que eles pensam, representa como pensam. Por isso que quando a linguista, enfim, aprende a linguagem circular daquela espécie, e como a estrutura da linguagem determina a nossa forma de ver o mundo, ela passa a enxergar a realidade da mesma maneira que eles, onde tudo passa a ser uma coisa só, passado, presente e futuro tornam-se simultâneos. Vale citar que a linguagem dos aliens é baseada em algo chamado palíndromo, ou seja, além de serem círculos, existe a possibilidade de ser lido ou interpretado nesse caso de trás para frente, tanto da esquerda quanto da direita, como Hannah, nome da filha da doutora Louise. O mais interessante é que o próprio roteiro foi pensado como um palíndromo, pois o final pode ser o começo, assim como o começo pode ser o final. É importante dizer que todos que se propusessem a aprender essa linguagem em logogramas dos alienígenas também estariam suscetíveis a alcançar um novo modo de enxergar toda a vida, assim como Louise. Isso faria a humanidade evoluir como espécie. Como o filme toma como verdade a ideia de que, se você imergir sua mente, se entregar completamente ao entendimento de uma linguagem desconhecida, você pode efetivamente mudar sua percepção, se adaptando àquele modo de pensar, qualquer um disposto a aprender o idioma seria capaz de acessar memórias do futuro simultaneamente com o presente e passado, visto que mudar a percepção humana para algo próximo a deles faria com que qualquer pessoa visse o futuro. Na verdade, não é bem ver o futuro, e sim percebê-lo, senti-lo ou assimilá-lo. O interessante é que o paradoxo de Bootstrap facilita bastante o estudo de algo tão complexo como esse idioma alienígena, porque nesse caso, quando você adquire algum conhecimento, a partir desse momento, você sempre teve esse conhecimento. Por isso foi relativamente rápido o aprendizado da doutora Louise. Como ela já conhecia o futuro, ela também conhecia o livro que ela mesma publicou sobre o estudo da linguagem alienígena. Portanto, ela aprendeu com o conhecimento que ela mesma iria ter no futuro. Claro que não é tão simples assim. Para conseguir aprender consigo mesma, ela primeiro teve que dar os primeiros passos, por isso que os flashes da Louise com a filha não seguem uma ordem cronológica, onde ela vê a filha morrendo antes mesmo de saber quem era o pai, por exemplo. Estes são os efeitos do aprendizado da língua. Como ela ainda não dominava o idioma, não conseguia ver com clareza os vários momentos da sua vida futura. Porém, no momento em que compreendeu completamente, ela sempre compreendeu. Isso também explica o final do filme, quando a doutora Louise é apresentada ao General Shang. Perceba que, a princípio, ela parece não estar entendendo muito bem a situação, visto que é uma memória do futuro. Presume-se que Shang domine em certo grau a linguagem alienígena, devido ao livro lançado pela Louise. Então ele sabe o que é preciso dizer a ela, pois já disse.
Assim, ele informa a última frase dita por sua mulher no leito de morte e dá o número do seu telefone à doutora, pois essas informações seriam fundamentais para Louise do passado garantir o futuro em que está. Contudo, isso não era uma opção. O general já tinha concedido essas informações, caso contrário aquele futuro nem mesmo existiria. Novamente, isso tudo acontece por conta da experiência cíclica que a linguagem proporciona. Depois de todos os estudos e pesquisas realizadas por Ian e pela Louise, fica claro que os alienígenas não estavam interessados em guerrear contra os seres humanos, extrair os nossos recursos minerais, estudar o planeta Terra ou qualquer outra explicação clichê que poderia ter sido estabelecida. Na verdade, eles demonstram ser seres sensíveis, pacientes em explicar e entender, mais humanos do que qualquer humano, até salvaram a vida de Louise e do Ian no momento da bomba. Enquanto todos os líderes mundiais queriam partir de imediato para a guerra, os aliens mostravam-se cada vez mais razoáveis. E no final das contas, eles precisavam dos humanos e queriam a nossa ajuda. Contudo, não no presente, mas no futuro, daqui a cerca de 3.000 anos. Sendo assim, a única maneira encontrada para garantir que a humanidade, em certo momento, tivesse condições de ampará-los, seria estabelecendo uma situação de tamanho alerta entre os países que todos fossem obrigados em dado instante a se unir. Além disso, também forneceram um presente, a princípio uma arma e posteriormente uma ferramenta. O conhecimento do seu complexo idioma e, consequentemente, a capacidade de ver o universo e o tempo de uma forma distinta. Veja, o importante aqui é notar a relação de auxílio mútuo entre as duas espécies. Pode a princípio parecer egoísta dos aliens por ajudar só para serem ajudados, mas, na verdade, eles só estavam retribuindo. Outro ponto extremamente fundamental para a compreensão do longa é entender que a chegada considera a teoria de que existe apenas uma única linha temporal e os acontecimentos nessa linha são fixos, ou pelo menos os pontos-chave são imutáveis, como se fosse destino. Ou seja, Louise estava tendo visões da futura filha dela, que iria morrer de câncer, pois antes mesmo de saber do que se tratavam aquelas visões, a decisão de ter a filha já havia sido tomada. Mesmo se depois ela passasse meses ou anos pensando se deveria ter a filha ou não, aquele seria o resultado, independente de qualquer esforço de decidir se iria ou não escolher aquele futuro. Na verdade, talvez até exista a possibilidade de se mudar o futuro, mas por causa do paradoxo de Bootstrap, o futuro já conta com essa possibilidade. Nesse cenário, uma vez que se observa o futuro, se assegura de que é aquilo que irá acontecer. No filme, não há cenas em que ocorrem alterações de futuro observável, o que leva a crer que, realmente, não há como mudar o que está por vir. Por fim, a mensagem que o filme carrega é que não é o começo e nem o fim que importa, mas sim a trajetória que vale a pena, a experiência. Por isso que mesmo sabendo que a filha iria morrer de câncer e elas seriam abandonadas por Ian, Louise escolheu ter Hannah, porque a vida não é sobre evitar sofrimento, não é sobre fazer o que é certo, racional e o que nos traz menos dano. A vida não é um desperdício de tempo, dinheiro e energia. Nós vivemos porque é tudo o que temos. E só a título de curiosidade, a frase que o general Chang sussurra para Louise e que teria sido dita pela mulher dele no leito de morte foi: "Na guerra não existem vencedores, apenas viúvas." Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.